Como vai? Tudo bem? Como estão os estudos? Vamos agora reiniciar nossos trabalhos? A compreensão do capital humano nas organizações. Nessa competência, nós temos que analisar uma evolução histórica. Então, vamos perceber agora um breve comentário sobre o desenvolvimento de 3 elementos. Primeiro elemento, o homem. Segundo elemento, o direito. Terceiro elemento, as organizações. Todos os 3 sempre andaram juntos. Então, desde os primórdios do homem, da época em que ele se conhece como ser humano, ele é um ser agregável. Ele sempre viveu em comunidade, formando as primeiras aldeias, as primeiras glebas, as primeiras cidades, que se chamaram burgos. E aí formaram essa sociedade que hoje é complexa. Como diz o estudioso Max Weber, nós temos uma sociedade complexa formada por instituições, organizações de diversos tamanhos que interagem entre si. E o homem está no centro disso, atuando em todas essas organizações, menores às maiores, com essa complexidade toda. Então é nesse contexto que nós iremos ver que o homem, o direito e as organizações sempre estiveram juntos. Ora, vamos analisar primeiramente o que seja direito. O conceito de direito é o conjunto de normas que regem a sociedade, buscando uma vida harmoniosa entre as pessoas. Em outras palavras, conjunto de leis que regem a sociedade, impondo limites às pessoas em favor de uma convivência harmoniosa. Então, desde que o homem se conhece como ser humano, sempre precisou viver em bandos, formando famílias e logo depois formando grupos, bandos, para se alimentar, para sobreviver, construindo casas, habitação, saúde, educação. Ele sempre necessitou de regras de convivência. E o direito nada mais é do que isso. Nos primórdios do tempo, o direito não existia de maneira escrita, não, eram hábitos. Vejamos agora algumas sociedades antigas. As primeiras aldeias. Ora, ou as normas de direito que determinavam essas condições. Quais eram? O direito costumeiro, ou seja, os costumes habituais. A lei dos mais fortes. Geralmente nas tribos, os homens mais fortes se tornavam reis, se tornavam chefes. Os mais velhos se tornavam sábios. E tinha regras de convivência que fazia harmonia entre as pessoas. Então essas regras mostram que o homem e o direito sempre conviveram, formando organizações. Ora, o direito se formou principalmente para um termo escrito e de reconhecimento à sociedade no período do Império Romano. Neste período, nós temos uma formação de conjunto de regras voltadas mesmo às relações entre as partes, como os primeiros contratos escritos, formações das primeiras pessoas jurídicas, formação dos cartórios e, em razão disso, Justiniano, grande estudioso da época, criou o chamado primeira divisão do direito, que era o direito público e o direito privado. Direito público, conjunto de regras voltadas para a relação entre o governo, o Estado e o povo administrado. Exemplo, tributos. O tributo vem do governo, é imposto ao cidadão, porque o governo não tem dinheiro, ele não cria, ele não produz. E o povo, através de suas atividades comerciais, dedica uma parte ao governo para saúde, educação, habitação. Se não houvesse isso, seria o caos. O governo é uma instituição criada por participantes do povo para poder reger a sociedade, criando normas, impondo a execução de tarefas e também julgando os litígios através dos magistrados. Já o direito privado, não. O direito privado são regras que falam das relações entre as pessoas, físicas e jurídicas. Exemplo, contrato de compra e venda, as compras, negociação, permuta, troca, ou seja, relações que não interessam e não vêm com o governo. A parte governamental, o Estado, não entra nessa situação. Então, desde o Império Romano ocorreu essa situação. Nas relações privadas, surge nesse momento, no Império de Roma, uma relação formada por escravidão. 2 tipos de escravos. O escravo branco, nada tem a ver com a cor, apenas eram pessoas que criavam débitos e esses débitos tornavam-se pagos através do trabalho prestado ao seu credor.
tinha um período de tempo, era feito um contrato, após esse período de tempo, ele retomava a situação de homem livre. E o outro era o contrato, não era contrato, na verdade, era a situação do escravo de guerra. O escravo de guerra, neste ponto, ele não tinha direito nenhum e morria praticamente prestando serviço ao Estado. Bem, surge o período da Idade Média, do feudalismo. Aí nós temos o período de uma relação trabalhista formada por servidão, onde o cidadão trabalhava com sua família e repassava recursos para o senhor feudal e este para o príncipe. E o príncipe recebia a divindade da Igreja Católica e repassava riquezas. Era uma relação de poder e subordinação. O servo tinha que dar para poder morar na terra. Ele não tinha propriedade da terra, mas tinha a proteção do senhor feudal e tinha o direito de moradia e de convivência de sua família naquela localização. Por isso ele tinha que prestar com serviços parte de sua produção, muita extração de minerais, se fosse o caso, na terra, e ainda lutar no exército dos senhores feudais. Era uma relação de superveniência. Quem fosse contrário a esse movimento, existia a Santa Inquisição, movimento da Igreja Católica que buscava pegar as pessoas que fossem contrárias ao regime e realmente, de forma grotesca, causar danos ou matá-las em praça pública para mostrar que o regime tem sua razão de ser. E que quem for contrário seria considerado bruxo ou possuidor do demônio. Foi uma relação realmente de impacto que causava um temor aos cidadãos, obediência. Qual foi o fato desse? Pobreza generalizada, falta de desenvolvimento científico, falta de desenvolvimento da terra, da produtividade, escassez dos metais preciosos na Europa. Com isso, houve a queda do feudalismo, entrando na Idade Moderna, formação das primeiras cidades, formação dos primeiros regimes de trabalho diferenciados, assalariados. Só que nessa época surgem as corporações. As corporações são instituições onde nós temos o mestre e o aprendiz. Estes aí não têm uma relação de trabalho assalariado, mas sim de aprendizado. Por um grande período de tempo, o aprendiz adquiria os conhecimentos do mestre e depois se tornava mestre pagando uma taxa e fazendo um teste. Mas fora isso, todas as outras relações chamadas de companheiro e as demais eram trabalhos assalariados e pagos. Era a formação dos primeiros trabalhos artesães e dos primeiros mestres em todas as suas atividades profissionais, ou seja, os trabalhos de profissionais liberais. Pois bem, depois da Idade Média surge a grande Revolução Industrial. A Revolução Industrial marcada pelo movimento das máquinas a vapor, desenvolvimento do aço e as suas grandes obras. Temos também a formação da grande logística de transporte de produtos manufaturados, a linha de produção e a formação de um novo instituto chamado conjunto de leis chamado Constituição. A Constituição é um conjunto de regras superiores de um Estado onde todos devem obediência. Com isso, não existia mais os reis poderosos que criavam as próprias leis e executavam. Agora temos um conjunto de leis que são feitas pelo povo, representando o povo, para que todos possam obedecer. E essas constituições, como a Constituição de 1787 e a de 1792, que é a Revolução Americana e a Revolução Francesa, criou as condições para um Estado liberal. Pois bem, o Estado liberal é o Estado da economia aberta, onde houve um desenvolvimento com a Revolução Industrial das grandes indústrias, da grande produção em massa. Qual foi o problema dessa época? Esse movimento econômico, político, social chamou-se liberalismo econômico. E com isso houve problemas na ordem das condições e melhorias de trabalho, no ambiente de trabalho. Não tinha jornada de trabalho, o trabalho era assalariado, mulheres e crianças trabalhavam sem tempo correto, sem o estudo certo de suas forças de trabalho, porque eram mão de obras baratas. Não havia uma habitação, houve o êxodo rural, desenvolvimento de cortiços nas grandes cidades e realmente as indústrias não respeitavam as condições do trabalhador. Foi nessa situação que surgiu nas primeiras relações de trabalho os movimentos grevistas e sindicais impondo melhores condições de trabalho, que surgiu com o movimento do Estado da social-democracia logo depois.
o Estado social, que é o socialismo, mas não respondeu às realidades, e surgiu o movimento da social-democracia. Um Estado mais liberal, mas que impõe regras às indústrias, ao comércio, ou seja, à economia privada, para respeitar a situação dos trabalhadores. E os trabalhadores são representados por sindicatos, esses que impõem regras de melhoria de condições de trabalho. Pois bem, o que o capital humano é, na verdade, o valor principal de desenvolvimento, porque é o fator de produção que rege toda a capacidade produtiva existente nas grandes organizações e, por fim, fator de desenvolvimento da sociedade. É nesse ponto que o capital humano, como vocês perceberam ao longo da história, representado pelas relações de trabalho, que buscam o progresso e desenvolvimento de um Estado. Quando falamos de Estado, falamos de um país, de uma nação, de uma sociedade, porque ele é o fator principal de gestão dos fatores, em suma, de produção, como os insumos, ele é o fator de mão de obra principal, que tem como base a boa gestão dos demais fatores. E isso faz com que haja uma produção, uma produtividade e uma importância fundamental no desenvolvimento das organizações, assim como no desenvolvimento das relações trabalhistas. Então, com esses estudos, percebam nas últimas páginas da nossa competência tem um resumo de todos esses elementos. Tenham um bom estudo, muito obrigado e veremos na próxima competência.